Já está em progresso. Já está em Então, progresso. agora tenho que pôr aqui que entendi. Entendi. Muito bem. Bem, muito bem. E Isto, tu tens visto as imagens feitas pelo Midjourney e pelo DALL-E 2? pá, eu acho bizarro. Como é que nós chegamos até aqui? Eu confesso que no outro dia eu fui trabalhar. Eu tenho ido trabalhar aos fins de semana. No outro dia estava lá um tipo com que pronto, partilhamos o espaço de trabalho, ele não é do ateliê onde eu estou, e ele falou-me disso e nós experimentámos gerar uma Sim, imagem. o Midjourney. Dizemos uma coisa tão estúpida, tipo elefante rosa a fazer tipografia. Sim. Pá, e gera-se uma imagem primeiro na minha cabeça, não é? O que é que será isto? É inevitável, tu geras primeiro isso na tua mente, não é? Claro, E crias uma expectativa. uma expectativa. E eu não sei se isto é corrente, mas a imagem que apareceu De produto. nesse gerador, pá, era praticamente igual. A sério? Uau! Ou Uau! seja, eu não sei se. Eu não sei que algoritmo é que funciona ali, Sim, mas aquilo tem. O que eu acho mais bizarro nisto tudo não é aparecer de facto um elefante a fazer tipografia. Eu sim. acho que é a correspondência visual. Entre uma coisa que Porque tu pensaste e aquilo que te sim, mostraram. e atenção, e aquilo que eu pensei, há aquelas coisas que, tipo, pensa numa ferramenta, a pessoa diz martelo, pensa Sim. em três números iguais, a pessoa diz 333. Um, Ou dois, três. seja, há uma certa matriz no pensamento humano que eu acho que essas coisas estão a captar. Pá, e isso é. Não sei se é assustador, se é inspirador, Eu acho que mas são as duas. acaba por ser as duas, sim. Eu acho que são as duas. Mas Ahm, é fascinante. sim, sim. Sim, eu acho que é um momento, pá, é um momento particularmente interessante e fascinante para te estar vivo, porque Uhum. eu lembro-me de pensar um pouco nisto, e vou confessar que fui, pá, não digo que fui visionário, mas na altura Pensaste precocemente nisso. pensei, lembro-me que estava no segundo ano da faculdade, Uhum. portanto foi em 2016, já foi há 6 anos, o que parecendo que não, já Uau! foi há algum tempo. Meu Deus! Hã? Sim, Meu pronto. Deus, Não pá! é, ok, Foi. não Há sete. é. Não estou a ser irónico, pá. Há 7 anos estávamos a começar a faculdade há imenso tempo. Sim, estávamos a começar. E eu sempre tive um pouco esta ideia da standardização e da relação Uhum. entre a arquitetura e a tecnologia e esse Claro. tipo de coisas. E eu, na altura, já não me lembro porquê, sentei-me a refletir se o trabalho que eu estava a fazer, porque estávamos a fazer um projeto, portanto, isso foi no primeiro semestre, estávamos a fazer um projeto de uma casa em São Bento. Eu É, o estava, antiquário. o antiquário, exatamente. Eu estava a pensar o que é que aconteceu, se seria sequer possível que se fizesse um software, um programa informático que conseguisse fazer arquitetura. Eu lembro-me de Ok. ter ficado um pouco assustado com essa hipótese, porque era o meu Sim. trabalho e era o nosso trabalho, é isso que nós fazemos, Sim. e acabei por concluir que era impossível, não é? Mas Pois. à medida que o tempo foi passando e que eu comecei a aprender e a estudar um pouco sobre o assunto, confirma-se hoje, não é? Aham. Que tu já estás a criar arte através de um algoritmo de inteligência artificial e que a arquitetura com a legislação, com as orientações solares, com tudo o que são regras Pois. climatéricas, construtivas, Dá para otimizar estruturais. soluções, não é? Sim, dá para optimizar soluções e isso vai ser uma coisa que a mim há 6 anos me parecia um pouco impossível, E não é? distante, não é? E super distante, mas que atualmente É. já me faz um pouco mais sentido e eu não sei o que pensar sobre isso. Acho que em primeiro lugar é fascinante, não é? Claro, Em primeiro imagina, lugar, tu ainda podes ter aquela perspectiva positivista que é, pronto, é o algoritmo que está a criar a arquitetura, mas é o ser humano que está a criar o algoritmo. sem dúvida. E não só é o ser humano que está a criar o algoritmo, como é o ser humano que vai
Alimentar o algoritmo inputs, também. vai alimentar o algoritmo, vai colocar os inputs e, em última instância, vai tomar a decisão. Não é? Ou seja, porque tu Pois tens uma pode coisa na ser. cabeça, tu tens uma coisa na cabeça e tu dizes a uma pessoa, pá, eu estou a imaginar uma casa no campo com, sei lá, um telhado em Claro. palha ou em colmo, com Ainda há um espectro de atuação pedra. bastante grande, não é? Sim, e não só há isso, como às vezes para ti e em geral para um arquiteto ou para uma pessoa que trabalha com imagens, Uhum, músico ou qualquer artista, às claro. vezes é um bocadinho frustrante tu estares a imaginar uma coisa que sabes que é lindíssima ou que as outras Uhum. pessoas vão gostar, mas tu ou não desenhas suficientemente bem ou não tens as capacidades de render para visualizar aquilo com rapidez, ou não tens tempo. E, portanto, ter Pois. um algoritmo de inteligência artificial que te tira da cabeça com rapidez aquilo que tu tens para provares à outra pessoa que aquilo que tu tens na cabeça é realmente bonito ou que funciona, eu acho que isso até pode ser uma satisfação, não é? Eu Pode sentiria ser essa uma satisfação. satisfação, sim. Sim, eu estou a imaginar uma coisa muito gira, mas está na minha cabeça, eu não consigo tirá-la e não te consigo mostrar para partilhar contigo. Claro. Isso, isso dá que pensar. Isso dá que pensar. Sim. Embora o algoritmo ainda seja relativamente aleatório. Sim, 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 sim. Ainda está no início. Sim. E de qualquer maneira, este algoritmo que estamos a falar, ele pega em coisas que já estão geradas. Ele simplesmente faz um compósito, não é? Claro, claro. Parece-me ser isso. Mas é isso que o Só... ser humano também faz. E a arquitetura, ou seja, a arquitetura que tu tiras da cabeça é um compósito de referências que tu tiraste de Sim, arquitetos que sim. conhecias ou de variáveis naturais, não Claro, é? claro. É como se fosse uma receita, não é? Uma Claro, receita com. Se tu acrescentas um ingrediente X, ela torna-se uma coisa diferente. exatamente, exatamente. E depois tu também fazes uma forma, que é o território neste caso. Claro, e depois tens o Olha que território que bonito, não vai. é? É, Isso é- vai Mas, pois, eu não sei. Ou seja, também depende. Nós para. Eu tenho a impressão que a evolução que o mundo toma é a evolução que o ser humano quer que ela que tome, não sim, é? Porque nós podíamos estar a evoluir para criar ainda mais próteses que nos permitissem ter não uma espécie de auxílio que de uma maneira mais ou menos aleatória gera estas imagens, mas sim cada vez mais suportes que nos permitam ter um controlo ainda maior sobre aquilo que estamos a realizar, não é? claro, Eu acho que o BIM, por exemplo, foi uma evolução nesse sentido. Nós estamos a realizar várias tarefas ao mesmo tempo e a coordená-las claro, claro. num só gesto, não é? Mas eu, por acaso, eu sinto que estamos agora a evoluir para aquela mensagem messiânica do Agostinho da Silva. Eu tenho que sempre falar sobre ele, não é? Tu gostas muito dele. Que é o Quinto Império, aquele onde nós só vamos trabalhar se nós realmente quisermos, porque no Quinto Império nós vamos ter as máquinas a fazer tudo por nós, Sem dúvida, sem não dúvida. é? Ou quase É tudo. assim, é assim uma ideia quase anarco-comunista de que só trabalha quem quiser. Mas eu acho que a evolução vai sempre depender daquilo que é a vontade do espírito do ser humano, no geral, não é? Da humanidade. Se realmente for esta, e o Agostinho da Silva se calhar estava correto, e eu acho que ele está correto, então, pá, eu acho que nós temos é de tirar bom partido disso, não é? Porque nós criamos uma sociedade que tira muita felicidade do trabalho. Pronto. Quem nos diz a nós que isso é que é a abordagem certa? Nós agora não conseguimos pensar fora disso. Porque nós estamos formatados para pensar que nos realizamos a partir do trabalho, ponto final. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Sim, é uma. É, é assim, eu particularmente, eu acho que não poderia viver sem trabalhar. Eu Até também não. porque Mas tu também não. tu tens a felicidade, e eu espero também ter, de estar a fazer exatamente aquilo para o qual nós fomos. Não, não quer dizer não quer estar a dizer Sim, que nascemos para pra- isto, mas mas para o temos a qual nos felicidade, formamos e investimos. temos uma correspondência, temos um amor correspondido. Mas Claro, há muitas pessoas que se calhar não se sentem abraçadas pelo sistema, sem não é? dúvida. Acho que não. E acho que há muitas pessoas hum, que eu no outro dia estava a refletir um pouco sobre isso, no ateliê com uma colega e estávamos a Sim. falar sobre o que é que cada um nos definia, não é?
que há pessoas que se definem pelo seu tempo livre, ou pelo seu passatempo, não é? Há outras Pois. pessoas que se definem pela sua sociabilização Uhum. e há pessoas que se distinguem ou que se orgulham de serem bons profissionais, de serem criativas, de serem, Pois. Opá, serem de ser pai, de ser mãe, não é? exatamente, há pessoas cuja vida é dedicada a ser mãe, a ser pai, e é disso que realmente tiram todo o prazer para fazer todas as outras coisas difíceis da vida que não querem fazer, não é? Ou que não, Claro. ou para as quais não têm vocação. Utopicamente, uma coisa que se pode definir é que a sociedade caminha para uma utopia onde as pessoas vão poder ser, onde vão poder cumprir os seus objetivos de vida, Sim, e dos poder quais para muita cumprir-se. gente pode ser um bom profissional, não Exato, é? e poder cumprir-se em todas as suas dimensões, porque as Claro. pessoas não se cumprem só profissionalmente, cumprem-se pessoalmente também, não é? Sim, sim, Espiritualmente, se quisermos. sim. Mas Mas sim, mas eu, é óbvio que existe ou seja, não é que haja umas naturalmente mais importantes do que outras. Agora, claro, muita gente distinguir-se como um bom profissional ou como uma pessoa que gosta daquilo que faz, não é? Para ganhar a vida, se sim, podemos dizer, eu acho que isso é um aspecto importante, é um não é? aspecto importante, mas eu acho que a utopia, nos moldes que nós estamos a falar, dissipa uma hierarquização que é criada por esta concorrência que existe no mercado que acaba por distinguir as pessoas. Claro, Percebes? Eu acho que nessa utopia não há lugar para essa diferenciação. Eu acho que a pessoa, se quiser exercer arquitetura, exerce. exato, Pronto. Mas à partida, as necessidades que são supridas pela atividade de arquitetura já não existem. claro. Portanto, a pessoa vai exercer por lazer, em última instância. Sim, sim, irá exercer por lazer, mas também terá, ou seja, exerce por lazer, mas em última instância também consegue uma maior gratificação do trabalho que faz, porque o trabalho que faz está desprovido de todas as tarefas automáticas e repetitivas e, em última instância, menos interessantes, que é aquilo que a tecnologia visa arranjar ou visa compreender, não é? Sim, sim. Ou seja, ao mesmo que a pessoa queira fazer essa tarefa, terá a liberdade de a fazer. Pronto. Claro, claro. E nada de errado com isso. Mas desde o início, desde os primórdios da arquitetura erudita, que a tríade nunca pôs lá a necessidade social. Foi sempre firmitas, utilitas, venustas. Claro, claro. Portanto, eventualmente a utilitas poderá integrar essa questão das pessoas, pronto, da utilidade que a habitação tem no sentido de oferecer o abrigo à população. Sim, sim, Talvez essa parte da utilidade se perca, ok? claro. Mas no outro dia eu vi um lançamento de um livro de um professor da faculdade e o discurso de um dos oradores do painel foi: Este livro é património imaginário, mas é arquitetura. Ou seja, até que ponto é que as pessoas no futuro, quando fizerem arquitetura por lazer, por hipótese, não estarão também a fazer arquitetura mesmo que ela não seja construída? Claro. Sim, 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 sim. É outra variante, não é? Sim, eu acho que, por exemplo, o Instagram do Algete, independentemente daquilo que achamos do arquiteto, eu acho que o Instagram do Algete é uma coisa É pá, uma verdade. deliciosa. Epá, sim, é Por delicioso. acaso não o sigo no Instagram, mas, Mas é ótimo, mas epá, é vou uma certificar coisa. que faço assim que esta conversa acabar. É um banquete para os olhos. Eu acho que o gajo, se calhar, até tira mais prazer desta produção gráfica Do que do que da propriamente da arquitetura. arquitetura. É sim, Sim. isso é uma belíssima reflexão, não é? Porque a Porque assim, arquitetura eu tiro mais prazer daquilo que ele produz graficamente do que a arquitetura em do que da si. arquitetura. Sim, até porque tu provavelmente nunca Mas entraste no edifício dele, não é? já pensei em visitar aquela do Alentejo, mas Do Alentejo. não tenho curiosidade suficiente. Mas qual é o conceito? A arquitetura, a construção, tu constróis uma casa unifamiliar Repara, daquelas que essa aparecem casa. numa revista. Conta. Essa, é-
essa casa de que eu falo do Alentejo, Sim. ela fascina-me pelas piores razões, percebes? Não. Mas é assim, eu dei-me conta da existência dessa casa quando trabalhei no Pedro Domingos. Uhum. Porque eu nessa altura também admito que não tinha a maturidade que tenho agora. E E agora ainda não tens a, o dobro, na verdade. e ainda não a tenho no seu potencial máximo. Mas Aliás, ela é cada toda. vez menor. Exatamente. Bem, mas, ouve lá, ser criança é ser feliz. Mas e as crianças vão ser imperadoras do mundo. Eu quando estava no ateliê, toda a gente babava-se com essa casa. Uhum. E eu ainda hoje acho aquilo muito austero, mas tenho, assim como eu agora vivo em Campolide e passo pelas Amoreiras todos os dias, assim como eu tenho, aceito cada vez mais as Amoreiras, Uhum. diria até que começo a gostar delas. Apreciá-las. Começo a gostar. Uhum. Pá, não sei, posso estar a ficar enfermo, mas também começo a perceber a qualidade destas obras mais austeras do Olgiati. Uhum. Sobretudo porque eu tenho lido muito sobre ele. Aqueles padrões que ele cria têm muita reminiscência do pavimento do Taj Mahal, Uhum. que são assim umas peças cerâmicas hexagonais que são alongadas e que a maneira como elas são assembladas no chão, que são a meia. São uma espécie de contrafiado, mas perpendicular. Deixa ali aquelas estrelas no meio. E ele pega nessas peças cerâmicas com essa forma e transforma-as em pilares, Sim. que são aqueles pilares que acabam num cunhal. Uhum. Epá, e mesmo vendo detalhes construtivos daquilo, devo dizer, aquilo é arquitetura erudita no seu melhor. Sim, sim. Eu começo a achar isso. Não deixo de achar que aquilo é austero. Mas, Não mas, deixo. mas ficas impressionado e reconheces o valor e o esforço. Fico sobretudo porque ele faz uma coisa que os Ais Mateus também fazem. Eles quase que criam uma linguagem própria. Aliás, não é quase, eles criam uma linguagem própria. Linguagem própria. Os Ares Mateus sempre tiveram uma linguagem muito, muito própria, não é? Sim, 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 claro. Mas eles agora, eu sinto que eles têm derivado um pouco também para evoluírem. E acho que fazem muito bem. Ou então faz parte do seu catálogo e eu é que estava eu próprio confinado a uma coisa que eles nunca se confinaram eles próprios, pronto. Mas o Algetti faz a mesma coisa. Ele tem uma linguagem própria. Quer na materialidade, na maneira como ele estrutura os edifícios, na maneira Uhum. como desenha, na maneira como representa. Eu acho que ele é até um. Não sei se ele é pioneiro, mas ele certamente está na mira nesta questão da representação. E Claro. há muita gente, incluindo eu próprio, que tem bebido muito da maneira como ele representa as coisas. Sim, e que em última instância, eu não diria que vale mais do que a obra em si, mas muitas vezes, e porque a arquitetura é construída e é fixa, não é? Tu não podes É parente, sim. e não podes andar com uma casa por aí a mostrar às pessoas. Claro, Tu claro, tens de ter claro. uma foto da arquitetura, tens de ter uma representação da arquitetura, que é aquilo que tu consomes. 99% das obras que tu copiaste para fazer os teus próprios projetos, tu nunca entraste em nenhuma delas, não é? Porque não tiveste essa oportunidade. Portanto, muitas vezes a imagem da Uhum, coisa acaba por substituir a coisa em si. Se tu fores ver todas as casas dos Ares Mateus fotografadas pelo Fernando Guerra no dia da inauguração, não é? uhum. Elas estão todas branquinhas, estão todas perfeitinhas, mas se tu fores lá visitá-las, provavelmente elas vão te desiludir. Portanto, muitas Oh, vezes a representação, que é aquilo que tu estás a sugerir, a representação é um fim em si mesmo, não é? sim, Ou é aquilo que fica registado. sim, por outro lado, eu evito deslumbrar-me com uma obra depois de ver a representação, não é? Claro. Porque já me aconteceu, imagina, olhar para um edifício e achar que ele era feio, achar que ele, mesmo em termos de espaço, não que fosse mau, mas incompreensível à primeira vista, mas depois estudá-lo e ganhar
algum gosto por aquilo. Mas eu acho que isso em si não deve, ou seja, isso não por si só não justifica, não suporta mais a qualidade do edifício. Eu acho é que nós desenvolvemos um gosto académico quase por Sem essa dúvida. obra. Um gosto Mas intelectual adquirido, exatamente, exatamente. É isso, é isso. ditado. Mas pronto, mas eu, com o Olgiati eu vou continuar a estudá-lo mais, mas eu começo, quanto mais eu entendo também as motivações, mas também quanto mais eu também observo a arquitetura suíça e percebo que aquilo não é completamente desenquadrado, Uhum. mais aprecio. Pronto. Acho que esta casa no Alentejo é um bocadinho feita como ele faria, se calhar, na Suíça. Pois, isso é uma Mas, pena. sim, mas tem virtudes, aquilo tem qualidades. Uhum. Olha, e diz-me uma coisa, o que é que tu achas agora, de toda esta questão da guerra, da inflação, de todas estas problemáticas sociais que Uhum. nós estamos a ver? Que consequências é que achas que elas vão ter na arquitetura, mesmo em Portugal? Epá, olha, está a ter uma consequência muito direta na questão dos recursos. O nosso metal, por exemplo, vem muito da Ucrânia. O nosso aço. A nossa construção em aço, provavelmente nos próximos tempos, vai ser mais cara e provavelmente vai se fazer em menos quantidade. Mas eu acho que estes tempos são bons na medida em que são oportunidades para nós repensarmos também no tipo de recursos que nós usamos. Uh, por exemplo, agora, neste preciso momento em que falamos, a madeira, que é um material que tem muitas flutuações no mercado, às vezes é muito caro, outras vezes é muito barata, neste momento está barata Está para barato, aquilo, para aquilo que costuma ser. E, por exemplo, pode ser interessante agora que os concursos que são lançados na ordem, que muitas soluções apareçam feitas em madeira. Pronto, isso era interessante. claro. Mas eu acho que, sobretudo, o que nós temos de pensar é nas dinâmicas, nos modos de viver e nos modos de habitar. Nós falávamos há bocado de porque é que nós temos de pensar sempre neste concurso de habitação, por exemplo. Porque é que nós temos de estar confinados àquela questão de temos de fazer T3, T4, T1s, cada um com uma cozinha. Não podemos pensar, às vezes, em modos de habitar que, que não sejam feitos à imagem daquilo que é o habitar de há 10 anos atrás. Ou podemos Claro. começar a pensar também no que vai ser o habitar daqui a 10 anos. Sim, e até porque tudo aquilo que nós estamos a construir agora vai limitar-nos e vai estar aqui nos próximos 40 ou 50 anos, onde as coisas vão ser diferentes. Exato, e por exemplo, imaginando que aqui em Portugal nós não temos construído muito em madeira, mas até temos construído alguma coisa em aço. O aço tem flexibilidade. Uhum. Pronto. Agora vamos deixar de construir tanto em aço, se calhar. Vamos voltar a construir em betão e alvenaria. A alvenaria não tem flexibilidade. Portanto, nós temos de pensar na flexibilidade para além, não na questão da materialidade e Mas das tecnologias, estás a falar de flexibilidade enquanto a alteração material. dos espaços. Pronto. Ok. Estou O a light perceber. steel Portanto, framing, tipo, sim. uma construção seca, permite fazer uma parede que é removível Estou a facilmente. perceber. Eu Pronto. pensei que era uma flexibilidade do seu ponto de vista sísmico, do seu ponto de vista. Não, nem vou por aí, nem vou Sim, por sim, aí. sim, sim, sim. Embora isso seja importante no nosso território, mas eu falo mesmo dos modos de habitar. Dos modos de habitar, claro. Mas nós provavelmente nos próximos tempos vamos construir como construímos desde sempre, desde que a arquitetura em Portugal se estabeleceu como uma profissão, pronto, de moda, se quisermos, Sim, sim. que é o betão, a alvenaria, as paredes duplas de tijolo, que Sim, são que é uma uma pena. coisa que continuam a ser lecionadas na faculdade como se fossem topo de gama. Claro. E pronto, mas sendo assim, então repensemos os modos de habitar e as organizações das casas. Porque é que nós não podemos. Nós estes concursos ultimamente têm proibido as galerias de acesso. Uhum. Temos de ter um núcleo de acessos para 3 4 fogos. Porquê é que nós não podemos ter espaços comuns para 3 4 fogos? Porquê é que não Sem podemos ter uma dúvida. cozinha? Sim. Nós há bocado pensávamos, estas habitações de custos controlados são para classes médias baixas. Não, as dinâmicas de vida dessas pessoas não é chegar a casa e cozinhar todos os dias.
Sim, ou ter uma pessoa que cozinhe todos os Exato, dias. não vão ter uma empregada de certeza, Pronto, não é? Isso é todo. uma coisa que vai acabar eventualmente, sobretudo em Portugal. Ou seja, nós temos que pensar que a cozinha é uma coisa que está 100% do tempo numa casa, mas não é usada a 100% do tempo. Sim, sim. Portanto, podemos repensar isso e nós não repensamos. Eu sinto que isso é uma grande lacuna na maneira como se faz arquitetura hoje em dia, Tu também em não te podes Portugal. esquecer de uma coisa, que eu acho que é importante nesta questão do IRU e dos programas de habitação de custos controlados, de renda acessível, até porque Hum, o pai tem refletido sobre o assunto e tem trabalhado sobre algumas dessas tipologias, hum, que muitas vezes as pessoas mais menos dispostas a mudar são as pessoas mais idosas, não é? E portanto eu claro, não e tu, sei e até que tu estás ponto num país envelhecido. estás num país envelhecido e muita dessa habitação também é produzida para pessoas. Não é que eu seja contra Eu hum, percebo, eu percebo o repensar, que estás a dizer. até porque a minha tese de mestrado foi sobre coabitação. Hum, mas aquilo que a mim me parece é que às vezes existe algum conservadorismo que Isso podes ter a obviamente não faz certeza, mal dos arquitetos e da população. dos arquitetos e da população. E eu tenho a total e absoluta certeza de que isso nos faz mal. Porque, Faz, ou seja, porque mas com é tão. essa questão da cozinha, tu tens três apartamentos no Uhum, mesmo piso, cada um tem uma cozinha. Se tu juntares, cada uma tem um fogão, cada uma tem um frigorífico, claro. cada uma tem uma máquina de lavar pratos, etc. Se tu juntares essas três cozinhas em apenas uma, não é? Uhum. Que é, por exemplo, uma cozinha comunitária, como tu estás a falar, essa cozinha não vai ser só mais barata por pessoa, porque provavelmente vai requerer menos eletrodomésticos, mas também vai ter uma maior utilização Vai e em ser última instância, maximizada. vai ser maximizada e vai servir também como agregador social, não é? Exatamente, exatamente, esse é o ponto. E as Claro. habitações e a agregação vertical normalmente é criticada porque se perdem essas dinâmicas. Uhum. E isso eventualmente seria uma maneira interessante de colmatar, não é? De Sim, sim, não forçar, mas incentivar essas dinâmicas. Pronto. claro, Ou seja, nós somos conservadores, mas às vezes é, a única maneira de se mudar as coisas é com uma revolução. E aqui por revolução falamos de propostas revolucionárias. E, claro. e parecendo que não, propor uma cozinha comunitária para cada quatro fogos pode ser revolucionário. Não devia ser. Não devia ser. É assim, em primeiro lugar, em Portugal é, não é? Porque tu tens muitos casos na Suíça onde, porque são países não só socialmente mais avançados, mas Pois é também são diferente. países onde as coisas são mais caras. E, Sim, sim, portanto, com o sim. aumento do custo de vida, Até houve uma notícia há pouco tempo sobre qualquer coisa de num país qualquer não se partilha coisas com o vizinho. Não houve uma notícia qualquer, ou era na Suécia. estranho. Eu até Porque vou lá está, pesquisar. há muitos projetos muito interessantes na Dinamarca, na Suíça. A Suíça tem muito uma lógica de habitação à volta de cooperativas, não é? Portanto, são Sim, habitação mais barata porque é financiada sob o ponto de vista de uma cooperativa e muitas dessas cooperativas depois influenciam a própria tipologia da habitação, onde partilham cozinhas, onde partilham salas de estar, onde partilham salas de jantar, não é? claro. E como têm menos área por pessoa, porque os recursos Uhum. são mais utilizados e porque o espaço é mais bem utilizado, como tem menos área por pessoa, num país onde um T0 custa 1 milhão de euros, não é? Que é aquilo que Sim, custa em cidades como em Zurique, em Basileia, eh, em, em, em Genebra, nessas cidades, faz alguma diferença tu poderes partilhar algum desses espaços, porque cada partilha que tu fazes são logo menos 100 mil euros, não é? claro. E até isto pode ser extrapolado também para a maneira como nós trabalhamos. Claro, Porque o co-living e o co-working, não é? vão Aliás, muito mão em mão. exato, até temos aquelas coisas que agora há uma em Cascais, há aqui ao pé de Campolide até que são os Smart Studios, Uhum, que no fundo aquilo são
habitáculos para estudantes ou para quem quiser, mas depois há Sim. espaços de trabalho comuns. Trabalho, claro. E por que não, pá? Até tenho uns amigos que estão a investir num condomínio, que eles vão para lá viver daqui a 2 anos. E eles também. E aquilo não é de baixo custo, aquilo é até de. Até são coisas relativamente luxuosas. E até nisso, eles estão a falar de espaços comuns de não só de trabalho, mas também tipo espaços para churrasco. Existe em certa medida uma cozinha partilhada. Uhum. Portanto, isto vai para além da questão de classe média e baixa. Sem É já dúvida. uma questão civilizacional. Portanto, se na classe alta isso é possível, não é? Que nós normalmente achamos que são pessoas mais individualistas, mais consumistas e não sei o quê. Uhum. Ah, porque não. Não, mas muitas vezes as pessoas que aderem a um estilo de vida comunitário, por vezes até são pessoas mais educadas, ou que já estão ou que como cresceram com abundância, E não é? talvez, e talvez também porque viram a realidade de lá de fora, porque viajaram mais. Porque viajaram, porque têm uma mente mais aberta, não é? Ou seja, Sim. muita gente, quando uma pessoa é pobre, em criança, e isso é estudado e isso acontece com tudo, quando uma pessoa sente, durante alguma fase da vida, um certo tipo de privação por algum bem Uhum. material ou por algum bem emocional, espiritual, Pois. depois, a partir do momento em que tem a hipótese como se diz, matar o borrego, não é? Uhum. Que é Sim. poder usufruir dessas coisas, acaba por fazê-lo de uma forma bastante descontrolada, exagerado Uhum. e, portanto, quando uma pessoa cresce com abundância, cresce com bens materiais, não é? Quando cresce dentro de uma classe média, média alta, quando Uhum. chega ao momento de seguir por um estilo de vida, a probabilidade de escolher um estilo mais austero ou mais partilhado também é maior, não Pois é? eu percebo. Também já observei pessoas que viveram muito privilegiadas durante a infância, chegam ali à idade adulta, viram uns reacionários, uns antissistemas. Sim, Vão para a Colômbia de férias só para participar nas revoluções e não sei o quê, claro. nas manifestações. Não, mas Mas isso é um pronto, pouco aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, é isso mesmo que acontece quando uma pessoa, quando uma pessoa tem de uma coisa, depois acaba por não a valorizar, não é? sim, Portanto, então O Che Guevara era um tipo bastante, era médico, era claro, e o era- Álvaro Cunhal é um traidor de classe também, claro, ouve lá, e bem, e é por isso que ele também era erudito e pintava tão bem sem e dúvida. falava tão bem. Eu adoro ouvir o Álvaro Cunhal falar. Uhum. Mas lembro-me de uma imagem que o professor Vitor Lopes Justamente uma vez mostrou, que era aquelas árvores que crescem contra o vento, Sim. elas depois são inclinadas. E era de esperar que elas fossem inclinadas na direção em que o vento sopra. Não, são inclinadas na Não, direção contrária ao vento. engraçado, a sério. É, porque têm de crescer a fazer essa pressão, não é? Uau, E pronto, e o ser humano não é diferente. uau. Ou seja, quando são aqueles pinheiros, que nascem ao pé do mar. Não sei se são pinheiros, se são. Não sei exatamente qual é que é a árvore, Sim, sim. mas. Mas faz sentido numa. Isso é engraçado. Isso é E engraçado. pronto, e o ser humano é contracorrente também, por Uhum. natureza. Não é por acaso que a nossa história é uma alternância de períodos, se quisermos, de maior romance e de maior racionalismo. Nós, a seguir a um renascimento, que é uma coisa racional, nós tivemos o barroco. O barroco é uma exuberância, não é? Uhum. É um excesso, é um excesso. Depois temos o modernismo e depois o pós-modernismo, que é quase um Sim. paralelo. Depois temos o pós-pós-modernismo. Sim, nós ainda estamos num pós-modernismo, na verdade. Achas? Eu acho que É, agora já nós, estamos num pós-pós-pós-pós-pós-modernismo. porque imagina, por exemplo, o Carrilho da Graça é um pós-modernista, mas ele é um revivalista do modernismo e talvez do construtivismo russo, Claro. que é como ele se autodetermina. Portanto, o pós-modernismo é uma coisa que, na verdade, nunca vai